Normalmente, quando pensamos num diagnóstico médico, existe aquela expectativa de uma precisão absoluta. Funciona quase como na engenharia, não é? Sim, sim, completamente. É uma ciência exata. Exato. Imagina, parte-se um braço, vais fazer o raio-x e vês aquela linha branca irregular no osso fraturado. O médico aponta e diz logo tipo qual é o problema e como é que vai imobilizar aquilo. Pois, e o problema fica resolvido mecanicamente. Nem mais. Mas quando entramos no mundo da nossa mente, dos nossos comportamentos e, muito especificamente, dos nossos padrões de fuga, subitamente essa máquina de raio-x parece que deixa de funcionar. É verdade. Entramos aí num território onde a biologia se cruza com algo muito mais elusivo e é exatamente por essa complexidade que a exploração de hoje é tão pertinente para quem nos ouve. Completamente. Hoje vamos analisar um ensaio em vídeo fascinante que cruza as descobertas mais recentes da neurociência com as teorias seculares do psiquiatra suíço Carl Jung, Sim, teorias que já têm quase um século, repare-se. O vídeo foi publicado no canal do YouTube Aperture. que é um canal enorme, acho que tem mais de 2,5 milhões de subscritores. Exato, 2.054.000 para ser precisa. O vídeo saiu a 31 de julho de 2025 e já tem 123 mil visualizações. Intitula-se The Man Who Solved Addiction, com o foco no Carl Jung. Bem, vamos lá descodificar isto. Para quem nos acompanha e já domina toda aquela literatura sobre como os telemóveis e as rotinas estão desenhados ao milímetro para nos prender a ciclos de dopamina, o argumento aqui não é de todo chover no molhado sobre redes sociais. Pois não, quer dizer, a premissa central assume logo à partida que a compulsão e o escapismo crónico já são o pão nosso de cada dia. A grande questão deste vídeo é tentar perceber o porquê. É isso. E eu gosto de pensar neste escapismo crónico como, olha, tipo o ato de carregar repetidamente no botão de adiar o alarme. O tal snooze. Essa analogia é muito boa. Percebes? Na manhã da nossa própria realidade, o alarme toca e a realidade está lá à nossa espera. As responsabilidades, a ansiedade, o tédio. E carregar no botão dá-nos aquele alívio temporário. São mais uns minutinhos de dormência. Exatamente. Mas o problema não desaparece e a realidade acaba por bater à porta com ainda mais força. O que é fascinante aqui é o ponto de partida desta tese. O criador do vídeo procurou respostas puramente através da ciência exata e, de repente, bate de frente com a psicanálise de Jung. E é um desvio que parece muito contraintuitivo. Sim, sem dúvida, porque nós vivemos numa sociedade que está, tipo, perfeitamente condicionada a procurar respostas mecânicas ou químicas. Sim, queremos uma solução rápida. Exato. Se há ansiedade, quer-se um comprimido para ajustar a dopamina ou um protocolo exato para alterar as sinapses em 21 dias. Queremos que a dor passe de forma quantificável. Pois, e o que o vídeo sugere logo no primeiro capítulo é que fomos demasiado longe nessa abordagem puramente reducionista, não é? Nem mais. Ao tentarmos reduzir o comportamento humano a meros impulsos elétricos, ignoramos um fator crítico. A raiz do escapismo não é um erro biológico. É uma crise de significado. Olha, isso levanta um ponto que me deixou a pensar bastante, especialmente sobre o contexto desta discussão toda. Qual ponto? A ironia do patrocínio. Este vídeo é patrocinado pela Brilliant.org, que é uma plataforma de aprendizagem muito focada em ciência, matemática, raciocínio lógico. Pois é verdade. Não achas profundamente irónico que um vídeo apoiado por uma plataforma de ciências exatas faça um desvio tão dramático para o misticismo e para o inconsciente do Carl Jung? Sim, percebo o que queres dizer. É como se a própria comunidade de pensamento analítico estivesse a admitir que, pronto, os dados empíricos não chegam. Exato. Os números não chegam para explicar o vazio humano. Parece que estamos a assistir ao limite do que a biologia consegue explicar sozinha. Sim, mas, quer dizer, temos de ter algum cuidado para não interpretar isso como uma derrota da ciência empírica. Como assim? Não é que a neurociência esteja errada ou num beco sem saída. A questão é que ela explica a infraestrutura, explica como é que o motor funciona. Percebes? Como as engrenagens se desgastam com a repetição. Ah, claro. Mas não explica o condutor. Exatamente. Não consegue explicar a agonia do condutor que continua deliberadamente a conduzir o carro contra a mesma parede vezes sem conta. Pois. E é aí que entra o lado do Jung.
Sim, ver o pensamento lógico a cruzar-se com o Jung mostra que a ciência não tem de ser inimiga do estudo da psique. São só duas linguagens diferentes a traduzir o mesmo fenómeno. E é aí que a coisa fica realmente interessante, porque o vídeo faz uma justaposição espetacular entre dois capítulos. Aos 13 minutos e 35, fala de arquétipos. Uhum. E logo a seguir, aos 17 minutos e 56, entra na reestruturação do cérebro, a tal neuroplasticidade. Essa é a ponte fundamental da tese deles. Sim, porque a mecânica faz sentido. Sabemos que a neuroplasticidade é a capacidade física do cérebro criar novas ligações, não é? Mudar hábitos velhos. Exato, o cérebro adapta-se. Então imagina que a mente humana é um computador hiperavançado. A neuroplasticidade é a atualização do nosso hardware. Gosto dessa perspectiva. É a máquina a mudar peças físicas, mas o hardware não sabe o que fazer sozinho, precisa de instruções. E é aí que entram os arquétipos de Carl Jung. Sim, eles seriam o software, mas não um software qualquer, é tipo aquele código primordial, muito antigo, que já vem instalado de origem no sistema operativo da humanidade. Pois os modelos universais do nosso inconsciente coletivo. Faz todo o sentido pensar que a máquina tem capacidade de mudar fisicamente, mas precisa desse código para saber a direção. Sem direção, a coisa não vai lá. A analogia do hardware e software é excelente, mas convém aprofundar o porquê. A neurociência diz-nos que o cérebro adulto não é rígido. Sim, podemos reconfigurar caminhos neuronais. Exato. Se decidires parar de fugir para as redes sociais quando estás estressado e fores correr em vez disso, o cérebro molda-se a essa rotina. O atrito inicial passa. Claro, o hábito instala-se. Mas uma reestruturação neurológica sem direção, ou seja, sem o tal software dos arquétipos, é perigosa. Se não compreendermos as nossas sombras, corremos o risco de instalar uma versão diferente do mesmo problema. Espera, ou seja, eu posso usar a minha neuroplasticidade para deixar de passar 5 horas a fazer doom scrolling no telemóvel Sim. e passar essas 5 horas a treinar obsessivamente no ginásio? O comportamento exterior mudou, o hábito mudou, mas a compulsão de base continua lá. Nem mais, a necessidade de evitar estar em silêncio contigo mesmo continua presente. Substituíste a ferramenta de fuga, mas a fuga mantém-se. Que é assustador, na verdade. Pois é. E os arquétipos fornecem um mapa emocional. O Jung dizia que o nosso inconsciente comunica connosco através destes padrões. Tipo o arquétipo da sombra. Exatamente. Aquela parte de nós que contém tudo o que rejeitamos. A neuroplasticidade dá a capacidade de mudar as reações, mas entender a sombra explica o que raio estamos a tentar evitar. Sem isso, o cérebro procurou o caminho de menor resistência para anestesiar a dor. Sim, e o Jung dá a narrativa para tornar esse esforço suportável. Então, o que é que isto tudo significa? Porque isto leva-nos à parte da jornada psicológica. O vídeo entra num capítulo chamado Individuação, ali pelos 25 minutos. E confesso que isto parece um bocado abstrato. Como assim abstrato? Quer dizer, a individuação soa muito bonito no papel. Tornarmos-nos na nossa essência. Mas como é que procurar identidade resolve o impulso desesperado de fugir para o ecrã numa terça-feira à noite? Se ligarmos isto ao panorama geral, faz sentido. A individuação é frequentemente mal interpretada como uma busca espiritual meio vaga. Sim, tipo de perfeição moral. Pois, e não é nada disso. Do ponto de vista psicológico, a adição é um mecanismo de defesa contra o desconforto agudo. O tal silêncio interior intolerável. Exato. Naquela terça-feira à noite surgem pensamentos difíceis, o medo de falhar, a solidão, a insatisfação. A individuação é o processo de sentar-se com isso. Em vez de fugir. Sim, analisar a angústia, aceitar que faz parte. Ou seja, destrói a necessidade de fugir porque eu deixo de ter medo do que me espera quando fecho os olhos, é isso? Precisamente. Se retirares o terror à tua vida interior, o comportamento de fuga fica sem combustível. Já não há ameaça. E o indivíduo torna-se inteiro. Daí a individuação. Sim, já não estás dividido entre a pessoa que finges ser e as ansiedades que escondes. É autoconhecimento prático. Mas depois o vídeo avança para a sincronicidade aos 29 minutos. E aí confesso que o meu cérebro cético disparou um alarme. As coincidências significativas. Sim. E soa um bocado pensamento mágico, não achas?
Começa o processo de individuação e, do nada, o universo começa a enviar-me sinais. Compreendo o ceticismo e é importante desmistificar a sincronicidade para não cairmos no misticismo barato. Jung não achava que o universo mudava a física por tua causa. Então qual é o mecanismo por trás disso? Tem tudo a ver com o nosso filtro de atenção. A neurociência fala do sistema ativador reticular, não é? A rede que decide que informações passam para a mente consciente. Pronto, o nosso radar natural. Exato. Quando alguém está submerso em escapismo, o radar está focado em duas coisas apenas: a dor e o alívio. O filtro está super estreito, estão adormecidos. Como conduzir com visão de túnel, só veio o que está a palmos do capô. Sem dúvida, mas quando começas a individuação e deixas de fugir, o teu filtro de atenção expande-se dramaticamente. E passas a reparar nas coisas à tua volta. Sim, subitamente reparas numa conversa de café que responde a uma angústia ou notas um livro na montra. As coincidências não são o universo a conspirar. É só o nosso cérebro finalmente presente e receptivo para ligar os pontos. Nem mais. É um sinal clínico de que abandonaste a visão de túnel. Para quem nos acompanha, o que mais se destaca nesta análise da nossa relação com os padrões negativos é percebermos que isto serve de barómetro. Isso muda tudo. A sincronicidade não é a causa da cura, é o sintoma. Exatamente. É o hardware bem calibrado, e isso ajuda-me a entender o confronto final do vídeo, o capítulo Jung or Brain Science. Isto levanta uma questão importante sobre falsas dicotomias. Sim, porque parece óbvio que obrigar a escolher um lado é uma armadilha. Não é uma batalha entre a máquina de ressonância magnética e o divã do psicanalista. E é um alívio ver o pensamento moderno a ultrapassar isso. A neurociência não está aqui para desmentir Jung. Está a fornecer o alicerce empírico. Pois está. O Jung via o sofrimento dos pacientes, notava padrões nos sonhos e mapeou a mente através da observação pura, há um século. E a biologia moderna agora só nos dá as coordenadas de satélite que confirmam que esses continentes já lá estavam. Sim, desenhados à mão por ele. Impressionante. Resumindo tudo isto para a nossa vida prática, quem lida com sobrecarga mental tem aqui uma lição grande. A força de vontade bruta não chega. Não chega. Reprogramar rotinas como robôs não resolve tudo. Precisamos do como e do porquê. O como é a neuroplasticidade, a resiliência física. E o porquê é a jornada existencial, a individuação. Retira o estigma clínico da adição e coloca como uma questão central da experiência humana. Sim, a recuperação passa a ser a construção de uma vida com significado. Caminhar para um lugar iluminado, em vez de só fugir do escuro. Completamente. E para fechar, deixo aqui uma reflexão provocadora. Se o Carl Jung conseguiu mapear este software todo só através da observação, décadas antes de existir tecnologia de neuroplasticidade, Sim, só ao observar o comportamento humano. então que outros textos filosóficos antigos estarão a ganhar pó nas prateleiras com as respostas exatas para as nossas crises modernas de isolamento e saúde mental? É uma excelente questão. O que mais se estará à espera que a tecnologia confirme? Pois é, a realidade tem respostas. Só precisamos de parar de carregar no botão do snooze e finalmente acordar.